Olá, todo mundo que está chegando. Vamos colocar um filtro porque ninguém merece essa cara, né? Super natureba. Esperar mais uns minutinhos, vocês estão entrando. Já vou colocar aqui qual que é o tema dessa live, tá, gente? O tema dessa live é pra gente falar da queda da Selic que ontem aconteceu, tá? Muita gente tá bem preocupado com relação a isso. Então, eu resolvi abrir uma live bem de última hora pra gente conversar sobre isso. Todo mundo que tá entrando, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Bastante gente já tá entrando. Pronto, fixei o comentário aqui. O William, meu irmão, tá entrando, o Júnior, o Gui, meu namorado, a Paty. Sejam todos muito bem-vindos aí, tá? Vamos esperar mais uns minutinhos pra gente falar realmente do que tá acontecendo aí, que ontem a Selic caiu mais 0,25%, tá? Então a gente vai fazer essa live hoje pra falar sobre essa queda da Selic, que é muito importante, porque tem muita gente que tá bem preocupada. Então, antes da gente começar, já faz o seguinte, como é uma live bem de surpresa, então muita gente realmente não faz ideia de que essa live tá acontecendo, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nesse aviãozinho e manda para 5 pessoas, tá? Para elas assistirem essa live aí, que vai ser muito importante, um fator fundamental para vocês entenderem o que está acontecendo no país, nesse momento que a Selic está caindo tanto. Ó, a Joyce acabou de entrar e acabou de falar, pensei agora em te perguntar sobre isso. Sim, gente, eu recebi muitas dúvidas com relação a isso no WhatsApp e toda vez que a Selic cai acontece isso, né? Então eu resolvi trazer uma live que ela vai ficar, se tudo der certo, 24 horas salvas aqui no Instagram, mas é que para vocês entendam o que isso está acontecendo, por que está acontecendo, como que vai ser os próximos meses, o que acontece com o seu dinheiro que está investido na renda fixa, no Tesouro Selic. Então eu trouxe essa live realmente de cara lavada aí, que era só para não deixar passar esse assunto. Enquanto isso, a gente vai esperar uns minutinhos para todo mundo entrar. E aí já aproveita, pega aqui no aviãozinho e manda para 5 pessoas essa live, tá? Para que mais pessoas possam assistir essa live e entender o que é isso com relação à queda da Selic que aconteceu ontem, tá bom? Enquanto a gente está esperando uns minutinhos, vão falando aí de onde vocês são, se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. E claro, se você já tem uma dúvida com relação à queda da Selic, já manda lá aqui, tem uma caixinha de perguntas aqui, perguntas e respostas com ponto de interrogação. Já manda a sua dúvida aí que no finalzinho eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos só esperar mais uns minutinhos antes da gente realmente começar. O pessoal ainda tá entrando, vamos esperar só mais uns minutinhos antes da gente começar, tá? Não garanto que a live vai ficar salva por conta do Instagram, que várias vezes tá dando vários bugs aí, mas se tudo der certo ela vai ficar salva sim por 24 horas no meu perfil, tá? Vamos esperar só mais uns minutinhos e aí a gente já começa. Mamãe Raiz acabou de entrar, a Leni, legal. Bom, gente, vamos começar essa live aí, tá? Pra não tomar realmente muito tempo de vocês e vocês entenderem o que tá acontecendo, né? Bom, desde o ano passado vocês estão percebendo que a taxa Selic tá caindo de uma forma muito brusca, né? Tanto que a gente começou o ano passado, ela estava aproximadamente em 6% e nesse momento ela está em 4,25%. Ontem, né, aconteceu uma reunião no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, onde a cada 45 dias ele resolve fazer uma reunião e eles decidem se a taxa Selic vai se manter, se vai aumentar ou se vai cair. Faz várias reuniões já tem mais de um ano que todas as vezes essa taxa Selic está caindo. Tanto que no ano passado, nessa mesma data, né, de fevereiro, janeiro, a taxa Selic estava em 6,5% e nesse exato momento ela está em 4,25%. Ontem teve uma reunião onde eles decidiram que iriam baixar 0,25%, né, da taxa Selic. Então, hoje, nesse exato momento, a taxa Selic está em 4,25%. Como muita gente já veio me procurar perguntando sobre isso, desesperadas, né, com relação a isso. Por quê? Porque elas investem no Tesouro Selic e com relação, tudo está interligado à taxa Selic, tá? Que às vezes a pessoa não acha que está interligado, mas tá. Se você investe na renda fixa, assiste essa live até o final que ela vai esclarecer várias coisas que você provavelmente não está sabendo, né? Então, assim, por que está acontecendo várias quedas aí na Selic desde o ano passado? Ela está caindo cada vez mais.
A gente começou em 6,5, a gente já caiu mais de 2 pontos aí. Então realmente está caindo muito e a tendência para os próximos meses realmente é cair, tá? Isso nada mais é do que para movimentar a economia brasileira, para que as pessoas comprem mais. Porque se você já assistiu TV, se você está assistindo na TV ou está acompanhando algum noticiário, você já deve ter se deparado com as pessoas falando que esse é o momento exato para você fazer financiamento, pegar o empréstimo, que os juros estão mais baratos. Porque realmente eles estão mais baratos. Não que isso seja um motivo para você realmente entrar no financiamento, fazer um empréstimo ou algo do tipo. Só que os juros estão menores, né? Então, para quem é consumidor, para nós também que somos consumidores, isso é bom, porque vai fazer com que a economia se movimente cada vez mais e isso é bom para o Brasil, tá? Mas para nós que somos investidores, investidoras, isso é péssimo, né? Cada vez que a taxa Selic cai, o Tesouro Selic cai, os nossos investimentos que estão atrelados ao CDI também caem, então se o seu dinheiro na conta tá rendendo menos do que ontem. Então assim, tudo que depende disso tá rendendo menos. Então para o investidor isso realmente não é tão bom, tá? Não é tão bom quanto para o consumidor. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque as pessoas, elas estão com uma coisa na cabeça do seguinte: Bruna, eu comprei o Tesouro Selic e eu comprei quando ele estava a 6,5. Eu vou ganhar 6,5 ou eu vou ganhar 4,25, que é o que está hoje? O que vocês acham? A pessoa vai ganhar a rentabilidade de quando ela comprou o Tesouro Selic ou ela vai ganhar a rentabilidade de quanto está a taxa Selic hoje? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo para ver que nível de entendimento que vocês estão aí com relação a essa queda da Selic. Ninguém quer se pronunciar, comentar, né? Então vamos lá. Se você comprou a Selic e comprou o Tesouro Selic ano passado, ano retrasado, não importa. Se você comprou e antes dela estava maior, né? Se ela estava maior, significa nada. O que significa é exatamente isso. O Tesouro Selic ele é atrelado à taxa Selic, que é o indexador. Então, você vai receber exatamente quanto ela está rendendo hoje, se você resgatar hoje. Então, assim, você sempre vai receber o que ela está rendendo no momento que você vai resgatar. Então, vamos supor que você não resgate hoje, que ela está em 4,25, que você continue com o Tesouro Selic até o ano que vem, e no ano que vem ele caia mais um pouco. Então, sim, você vai receber a rentabilidade proporcional com relação à taxa Selic que está no momento, tá, gente? Por quê? Porque isso é um título pós-fixado, tá? Exatamente como o Júnior falou aí, se ele fosse um pré-fixado, você já saberia exatamente quanto você vai receber lá quando você for resgatar, mas não é o caso do Tesouro Selic. Na verdade, o Tesouro Selic ele nem é um pós-fixado por si, ele é um título híbrido, né? Onde tem um pós-fixado com um pré-fixado, ele tem os dois, tá? Então, esse pós-fixado, que é a taxa Selic, significa que a rentabilidade depende de quanto está a taxa Selic, né? Então, se a taxa Selic subir, se ela cair, você vai receber só ela quando você resgatar o título. Então, se você resgatar o título hoje não dá mais, mas se você resgatar o título amanhã, você vai receber uma rentabilidade de 4,25%, tá? Legal. Então, a Joyce também comentou que seria hoje, o Júnior comentou que seria hoje. Então, sim, você recebe proporcional aí quando você resgata, tá? Agora vem uma dúvida, assim, que as pessoas estão... Uma dúvida muito crucial. Bruna, então se a taxa Selic tá caindo bastante, que não sei o que, é interessante então eu voltar para a poupança? O que vocês acham, gente? É interessante voltar para a poupança? Bom, a verdade é que não é interessante você voltar para a poupança, tá? Eu vou explicar uma coisa para vocês que vocês vão levar para o resto da sua vida e que é uma informação que deveria ser compartilhada com o máximo de pessoas, mas que infelizmente muita gente não sabe, tá? Vou te explicar como que funciona essa poupança, né? Que às vezes a pessoa não sabe, talvez por isso que ela ainda está na poupança. Então vamos lá. O que é a poupança? A poupança, ela passa a render, exatamente, ó, a Joyce e o Júnior tá ligadíssimos aí e não, né? Então vamos lá. A poupança, a partir do momento que a taxa Selic está abaixo, né, menor do que 8,5, a poupança passa a render 70% dela. Então são 70% da taxa Selic, que está 4,25. Isso dá mais ou menos, eu vou confirmar aqui que eu fiz mais cedo, mas agora eu não lembro de cabeça, mas 70% de 4,25 dá 2,98%. 2,98% é realmente muito baixo. E sabe por que é muito baixo?
Porque a inflação hoje está em 4,6, né? 4,3. Então, assim, a inflação está muito, muito acima. E às vezes a pessoa não percebe isso com a correlação da poupança com a inflação, porque a pessoa não sabe o que é inflação. Que nada mais é do que o seu poder de compra, né? E o poder de compra é, de repente, você comprar essa garrafa por R$50 hoje, amanhã a inflação tá mais alta e essa garrafa tá custando R$70. Entende? Então, assim, o seu dinheiro já não vale mais R$50. Entende? Esse é o poder da inflação que às vezes a pessoa não consegue associar e aí ela não consegue entender que na poupança ela tá realmente perdendo dinheiro, tá? Poupança é investimento sim, só que é um investimento péssimo, né? Por definição do dicionário mesmo, investimento é tudo aquilo que te traz rentabilidade, certo? Então, se a coisa está rendendo, ela é um investimento. Mesmo que seja um investimento péssimo, que é o caso da poupança, que é um dos piores investimentos que a gente tem aí, mas realmente ela é um investimento, tá? Então, sabendo disso, a gente consegue entender que o Tesouro Selic está rendendo 4,25, enquanto a poupança está rendendo 2,98. É realmente muito, muito baixo, tá? O que acontece também, que afeta toda a sua renda fixa, todos os seus investimentos na renda fixa, quando a taxa Selic cai? Acontece que a taxa Selic está em 4,25. O primo, né, a prima dela mais invejosa, que é a taxa CDI, ela está um décimo abaixo disso. Então ela está 0,10 abaixo da taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic está 4,25, o CDI está 4,15. Você deve ter entrado na conta hoje, você deve ter olhado lá, e na conta ainda está 4,4. E deve ter passado pela sua cabeça, como passa pela cabeça das pessoas, que, nossa, então tá rendendo mais aqui na conta, vou deixar lá no conta. Só que não, é porque ainda não foi atualizado, tá? Leva até 2 dias úteis para atualizar aí qual que é essa rentabilidade real hoje. E ela sempre vai estar um décimo abaixo da taxa Selic. Então não se iludam achando aí que o investimento onde você tem lá, que está atrelado ao CDI, está rendendo mais do que a taxa Selic, porque não está, tá? Então o Tesouro Selic ainda continua rendendo mais do que a Nuconta, mais do que um CDB que está rendendo 100% do CDI, porque o CDI hoje, 100% dele é 4,15, tá? Ele sempre vai estar um décimo aí abaixo da taxa Selic, ok? Vamos ver se vocês estão conseguindo entender até aqui. Todo mundo está conseguindo acompanhar até aqui? Se vocês estiverem com dúvidas, não esqueçam de colocar a dúvida de vocês aí pra gente realmente entender. Sabendo disso, vocês precisam entender mais uma coisa, né? O fator. A taxa Selic, ela influencia diretamente e indiretamente em todos os outros títulos, em todas as outras rentabilidades. O que quer dizer isso? Se você entrar lá hoje para você ver quais são as rentabilidades de um título pré-fixado, como por exemplo o Tesouro Pré-fixado 2025, você vai se deparar com uma rentabilidade inferior à de ontem, tá? Por que isso acontece? Porque os títulos já foram atualizados, tá? Então, toda vez que a taxa Selic cair, os títulos também vão cair a rentabilidade. Por quê? Porque não faz sentido para a corretora que está lá anunciando pagar para você uma rentabilidade, por exemplo, de 8%, sendo que a taxa Selic está em 4,25, tá? Então eu olhei hoje lá o Tesouro Pré-fixado 2025 está pagando 6,11%. Tá pagando um pouquinho a mais porque é um pré-fixado, mas foi que nem eu tava conversando hoje na sessão de consultoria. O Tesouro Pré-fixado, ele é uma coisa meio que de sorte e azar, tá? Por que ele é de sorte e azar? Porque a gente pode muito bem comprar esse título pré-fixado de 2025 rendendo 6,11% hoje, e aí chegar em 2024 e a taxa Selic, pum, subir, e para 12%. Foi um azar, porque a gente vai perder, a nossa rentabilidade vai ser muito menor do que deveria ser, certo? Mas a gente também pode dar a sorte de comprar ele valendo 6,11 e a taxa Selic fazer isso, cair para 1. Então se ela cair para 1, significa que a gente vai estar, uau, tá rendendo pra caramba, entendeu? Então eu costumo dizer que o Tesouro Pré-fixado, ou qualquer título que seja pré-fixado, que fala exatamente quanto você vai receber na data de vencimento, ele funciona da seguinte maneira, é um jogo de sorte ou azar. Então, assim, a gente não sabe, a gente não tem como prever até quanto a Selic vai cair, tá? A gente só tem uma certeza, ela com certeza vai cair ainda mais umas 3 vezes esse ano, isso é fato. Quem acompanha a economia consegue ver isso, que ela vai cair mais um pouco, que é justamente para movimentar aí a economia brasileira e fazer com que as pessoas comprem mais, mas a gente não consegue ter uma certeza de quanto exatamente ela vai cair. Esse é o maior fato que você precisa saber. A gente não consegue ter essa ideia de quanto que ela vai cair. É por esse motivo que a gente não consegue identificar se vai ser uma sorte ou se vai ser um azar comprar um tesouro pré-fixado, tá?
Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas tá rendendo mais. Só que e se chegar lá em 2025 e a Selic fazer isso? Só que também tem o outro lado, e se ela fizer isso? Foi que nem, por exemplo, quando a taxa Selic há uns 3, 4 anos atrás estava 12,5%, a máxima que ela esteve, né, 12,5%. E aí o que acontece, né? Quando ela teve nessa máxima de 12,5%, teve muitos títulos pré-fixados, muito tesouro pré-fixado, CDB pré-fixado, que estavam pagando mais do que isso. Então estavam pagando 14%, 15%, né? Uma coisa pré-fixada. E o que aconteceu? Quando ela bateu esses 12,5%, ela se estagnou por um tempo e ela começou a cair. Quem tinha esse título pré-fixado, teve uma época que ela caiu a 6,5% e as pessoas tinham um título pré-fixado de 12,5%, 15,5%. Então, assim, era uma rentabilidade muito alta. Essas pessoas deram sorte, tá? Porque não tem como você prever isso. E aí, essas pessoas deram sorte. Então, eu costumo dizer que você tem que ter pelo menos um título pré-fixado na sua carteira. Por quê? Para você saber que pode ser uma sorte você ter quando você for resgatar, quando chegar na data de vencimento, ou pode ser um azar, né? Então, assim, é literalmente um jogo de sorte ou azar com relação a isso, tá? Vamos lá. Tá. Essa era a parte que eu queria falar com vocês. Agora eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Quais dúvidas vocês têm com relação a essa queda da Selic? Vocês acham que vão impactar nos investimentos que você tem? Quais investimentos que você tem que você acha que vai realmente impactar? E sim, Júnior, quem deram pré-fixado a 15%? Foi o que aconteceu aí há 2 anos atrás. Né? A Natália Arcuri era uma das pessoas que tinha esse pré-fixado, esse título pré-fixado, que ela falou pra gente, comentou. Então, assim, foi uma coisa de sorte, né? Ela deu uma sorte, porque a taxa Selic poderia ter subido muito mais do que isso, né? Poderia ter ultrapassado esses 12,5% e os 15% dela não ser nada. Poderia. Só que aconteceu exatamente o contrário, né? A taxa Selic começou a cair, despencar, e aí ela tinha lá um título pré-fixado, tá? Foi que nem, por exemplo, na Black Friday do ano passado. Se vocês não sabem, mas na Black Friday ela não funciona só para produtos. Os títulos são um dos que ficam mais com rentabilidade alta, tá? Então os títulos também ficam com essa rentabilidade alta. E o que acontece? Na Black Friday do ano passado, de 2019, eu peguei um CDB muito bom, com 12,5% de rentabilidade. Então, assim, é uma rentabilidade muito alta, uma rentabilidade muito boa. E hoje, quando você entra em qualquer corretora, você não encontra mais essa rentabilidade. Principalmente agora que a taxa Selic caiu um pouco mais, tá? Então, assim, na época que eu comprei porque era muito bom mesmo, né? A taxa Selic já estava super baixa. Então, eu realmente vi que era uma oportunidade muito boa de ter na carteira. E foi meio que uma sorte e um azar. E eu sabia que esse ano ele ainda ia cair um pouco mais. Só que esse investimento, ele tem vencimento para daqui a 7 anos. Então, pode ser que daqui a 7 anos a taxa Selic esteja lá em cima? Pode ser. Mas como eu disse pra vocês, é uma coisa de sorte ou azar. De qualquer forma, o meu investimento que eu fiz lá, ele vai duplicar e um pouco a mais ainda, tá? Então, assim, foi uma ótima oportunidade pra quem conseguiu pegar esse CDB. Que era um CDB que tava pagando 12,5% e o valor mínimo pra entrar nele era de R$500, tá? Então, eu tive clientes meus onde a gente aportou valores bem altos, né? Tipo 7, 10 mil reais, porque era realmente uma oportunidade muito boa, tá? O pessoal tá entrando aí, a gente tá falando sobre a queda da Selic, né, que foi uma coisa assim que deu muito o que falar, que aconteceu exatamente ontem caiu aí, o Copom falou que iria, né, reduzir 0,25, eu achei que ele iria reduzir 0,5, né, e a taxa Selic ia para 4, mas reduziu bem menos do que a gente imaginava aí, né. Bom, vamos lá, agora chegou a hora de vocês fazerem as perguntinhas de vocês. Me mandem aí quais perguntas vocês têm, quais dúvidas vocês têm, pra gente conseguir aí otimizar mais ainda esse assunto da queda da Selic. Eu sei que tem muita gente aqui que investe e que tá no Tesouro Selic e é o primeiro investimento e essas pessoas ficam com dúvidas, com medo de relação assim, Bruna, mas e agora? Eu tô perdendo dinheiro? É o momento de eu ir pra renda variável? As pessoas ficam muito na dúvida. E eu vou te falar, o momento exato de você ir pra renda variável é o momento onde você começou a estudar, né? Já montou pelo menos 20% da sua reserva de emergência no Tesouro Selic e você tem um perfil aí pelo menos de moderado, né? Então assim, você realmente precisa saber que não é para todo mundo renda variável. Eu dou muita consultoria e nas minhas consultorias eu mesma faço o teste, eu vejo o comportamento da pessoa para entender se ela tem perfil ou não. E eu já tive muita gente que não tinha perfil e que não tinha vontade de entrar na renda variável. Então assim, tá tudo bem, você não precisa literalmente entrar se você não se sente à vontade, se você não tem vontade de entrar, se você não quer assumir um pouco mais de risco, né? Por mais que a rentabilidade seja muito superior, não é pra todo mundo, tá?
O Júnior comentou, ao seu ver, quais as melhores propostas a se investir de forma segura para as pessoas que possuem dúvida? Dúvida ou dívida? Acho bom debater. Só me esclarece, se é dúvida ou dívida? Júnior? Você queria realmente saber se isso é para as pessoas que possuem dúvidas ou se é as pessoas que possuem dívidas, né? Joyce, preciso estudar muito mais, não consigo formular uma pergunta. Não, gente, mandem as perguntas realmente que sejam assim mais... Era realmente dúvidas, tá? Então assim, perguntas que realmente, tipo assim, Bruna, tá, sei lá, alguma coisa que tá realmente te tirando assim, caramba, meu, você tá preocupado com a queda da Selic? Ou isso não, isso pra você já é normal, você tá tudo ok? Porque se você realmente não tiver dúvida, não tem por que você nem ficar se cobrando isso. É sinal que você tá entendendo, tá? O fato da Selic estar caindo não quer dizer que isso seja, por exemplo, a pior coisa do mundo, que você não pode mais investir na renda fixa, que você tem que ir correndo para renda variável, porque isso é mentira, tá? É mentira. Realmente na renda variável a gente tem uma rentabilidade muito, mas muito superior? Sim. Só que também a gente tem muito mais riscos do que na renda fixa, que a gente praticamente, o nosso risco é zero. O risco que a gente tem na renda fixa é de pegar uma corretora ruim e ela quebrar, e você levar um bom chá de cansaço aí para ter o seu dinheiro de volta, ou se o Brasil quebrar. Mas assim, a chance do Brasil quebrar é bem pequena, tá, gente? Bem pequena mesmo. Então assim, na renda fixa a gente quase que não tem risco algum. Quando a gente vai para renda variável, aí os riscos começam a aumentar. Então assim, na proporção que você ganha dinheiro, que sua rentabilidade aumenta pra caramba, tenha certeza que os seus riscos também vão aumentar, tá? O risco de perder dinheiro, o risco de fazer um péssimo investimento, o risco de você talvez perder uma boa chance de você entrar. Então assim, na renda variável realmente o risco aí é muito maior. Deixa eu responder aqui a dúvida do Júnior, tá? Quanto isso, quem tá entrando, se tiver dúvida com relação à queda da Selic, pode comentar aqui nos comentários, que eu tô acompanhando vocês aí pra realmente tirar todas as dúvidas, tá? Então bora lá. A dúvida do Júnior é o seguinte: ao seu ver, quais as melhores propostas a se investir de forma segura para as pessoas que possuem dúvidas? Acho bom debater. Então bora lá. É importante vocês entenderem, né? Eu queria muito que uma amiga minha estivesse nessa live, porque ela tem muita dúvida com relação ao Tesouro Selic, né? E é o seguinte, eu sempre falo, antes de você ter dúvida sobre o que você vai fazer, a primeira opção é porque você não sabe o que você está fazendo. Então tem muita gente que tem dúvidas com relação ao Tesouro Selic, ao Tesouro Direto, a investimento da renda fixa, por quê? Porque nunca pegou nada para ler, nunca pegou um vídeo para assistir, uma live para acompanhar, nunca pegou nada, nenhum material para saber o que é de fato o Tesouro Direto. Eu já falei várias vezes, assim, só de você dar um Google você já consegue ver várias coisas sobre o Tesouro Direto, né? Então assim, isso não é segredo para ninguém. Então assim, se você realmente está com muita dúvida com relação a, nossa, será que eu coloco mesmo aqui no Tesouro Selic? Será que isso? É porque a primeira opção é que você não sabe o que você está fazendo. Você não estudou, você não pesquisou, você está completamente perdida porque você realmente não se interessou em buscar um pouco mais a fundo esse assunto. A segunda opção, que é a segunda onde você vai pegar o seu medo e colocar no bolso, é o seguinte: tem muita gente que realmente estuda, pesquisa, lê, acompanha as lives, acompanha o material, tá sempre me acompanhando nos stories, tá me acompanhando ali no YouTube, tá entendendo tudo sobre isso, já me ouviu falar de todas as formas do que é o Tesouro Direto, quem protege, quem não protege, tá literalmente acompanhando tudo, tá sabendo de todas as informações, só que tá faltando aquela coisinha do agir. E ela já viu que precisa ter uma conta digital, ela já tem, ela já viu que tem que ter uma corretora, ela já tem, só que tá faltando aquela coisinha de literalmente ela colocar o dinheiro ali e comprar. E isso, na maioria das vezes, é o medo que a pessoa tem. Por quê? Porque é uma coisa completamente desconhecida, tá, gente? Vocês precisam entender que tudo que é desconhecido gera medo. E aí, se você passou da primeira fase, que é onde literalmente você não estudou nada, não pesquisou, não assistiu conteúdo nenhum, não assistiu vídeo, não assistiu live, literalmente você não faz ideia do que é o Tesouro Direto, você só ouviu falar, ouvi fulano do meu trabalho falando que Tesouro Direto é bom. Ouvi minha mãe falando que Tesouro Direto é bom. Se você só ouviu as pessoas falando, significa que não é o momento de você investir. Por quê? Porque você não tem informação, você não tem embasamento, você não sabe o que é isso, você não sabe, você tá perdida. O que você tem que fazer para essa pessoa que tá literalmente perdida?
joga na internet, pega o Google aí e joga o que é tesouro direto. Vai assistir vídeo, vai ler blog, vai ler livro sobre isso, vai ler post sobre isso, vai assistir outro vídeo. Se viu uma pessoa explicando e ainda não entendeu o que é tesouro direto, o que é tesouro Selic, assiste outro vídeo. Enquanto você literalmente não entendeu o que é o tesouro Selic, continua procurando. Procura uma pessoa, não se identificou, não entendeu, procura outra pessoa. Tem várias pessoas falando sobre o que é o tesouro Selic e o que é tesouro direto, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é literalmente buscar informações para você saber o que é o tesouro direto. Quando chegar no momento que você já sabe o que é o tesouro direto, já sabe que ele é um ótimo título para montar a sua reserva de emergência, tá? O tesouro Selic. Já sabe que para você não pagar uma tarifa, você precisa abrir uma conta digital. Tem post aqui no meu Instagram falando que eu recomendo 2 contas digitais aí que eu uso pra caramba. Então você sabe que tem que abrir pelo menos em uma das 2 contas. Você já sabe que você precisa abrir uma conta na corretora. Tem um post também aqui onde eu falo de 5 corretoras que eu uso e recomendo. Então você vai abrir uma conta nessa corretora. Quando você fizer tudo isso, você vai para a segunda parte, que é a segunda parte do medo, onde você tem medo de investir. Eu já tive no seu lugar. Eu já sabia de tudo, eu já entendia, já conseguia explicar, já tinha o dinheiro, mas eu tinha o medo de falar assim, cara, se eu colocar o dinheiro nessa corretora e ele sumir, sei lá, se eu fizer uma transferência e sumir, e eu ter que ficar correndo atrás do meu dinheiro, e nem era muito dinheiro, era tipo R$150 que eu queria começar. E eu ficava muito nessa, porque eu tinha medo, eu já tinha visto vários vídeos naquela época, né, 5 anos atrás, não tinha tanto vídeo das pessoas mostrando tecnicamente como que faz, exatamente passo a passo, mas tinha muito vídeo com etapas, né, etapas curtinhas. E aí eu olhei pra mim e falei assim, isso já tinha estagnado, sei lá, uns 5 meses, tá? E eu fiquei estagnada porque eu sabia, já tinha uns 5 meses e eu não fazia ação, eu tinha muito medo. Sabe o que eu fiz e que você tem que fazer? Pegar o medo, finge que isso daqui é o medo, quero uma caneta pra fingir que é o medo. Finge que isso daqui é o medo. Essa caneta é o seu medo, o medo de investir. Essa é o seu medo. Tá prestando atenção? Essa caneta é o seu medo. Sabe o que você vai fazer? Você vai jogar esse medo fora. Coloca no bolso, coloca na bolsa, põe no armário, coloca em qualquer lugar. Você já tem os fundamentos, você já entende o que é o Tesouro Selic, como que ele funciona, quanto rende, que ele é protegido pelo governo. Você já sabe as informações, você já tem uma conta digital, você já tem uma corretora aberta, você já entende exatamente o passo a passo que você precisa fazer. Você só tá com medo, então você vai fazer exatamente o que eu fiz. Pegar o seu medo, ó, jogar o seu medo no lixo, tá? Por quê? Porque enquanto você não fizer isso, você vai ter medo pro resto da vida, tá? Você vai ter medo. Eu fiz isso, eu peguei meus R$150, juro pra vocês, eu olhei, eu sempre faço isso quando eu entro numa coisa nova, tá, gente? Já vou falar isso que eu fiz na renda variável. Mas eu olhei pro 150 e pra mim era muito dinheiro naquela época, eu olhei pro 150 e falei, foda-se, se eu perder esses R$150 eu não vou chorar e nunca mais na minha vida eu invisto. Porque naquela época ninguém que eu conhecia investia, ninguém falava disso. Tirando a Nath, né, a Natália Arcuri, ninguém falava disso, né, de forma tão clara assim que desse pra entender. Peguei R$150, eu já tinha uma Nuconta, peguei da Nuconta e joguei pra Isinvest, tá? E aí da Isinvest eu comprei meu primeiro título, o Tesouro Selic. Cara, quando eu vi aquele negócio rendendo, foi uma felicidade extrema, de tão boa mesmo, que eu falei, nossa, eu vou fazer mais. Desde então eu não parei de investir na renda fixa. E aí, né, o medo foi embora, tá? Quando você começa a fazer, aquilo já não é mais tão novo e o seu medo desaparece. O meu medo voltou quando eu fui investir na renda variável. E eu lembro que ele voltou com uma frequência muito grande, porque eu já estava estudando, tinha um mentor, tinha comprado um curso. Eu já sabia o que eu estava fazendo, eu via muito vídeo na prática. Sabe o que é você literalmente assistir muito vídeo, muito conteúdo das pessoas falando na prática? Você já conhecer qual é a ação que você vai comprar, por que você vai comprar aquela ação? Eu já tinha tudo isso, mas eu tinha um medo gigantesco de perder dinheiro, porque eu achava que eu ia colocar lá e do nada eu ia ter, sei lá, colocado 150, eu ia piscar os olhos e ia ter só 100. Eu tinha muito esse medo, né? Então, na hora que isso aconteceu, eu fiz da mesma forma. Eu peguei R$300, olhei para os R$300, tá? Eu lembro como se fosse hoje, porque eu peguei os R$300 da minha conta, olhei e falei, tá, se eu perder esses R$300 lá na renda variável, nas ações, eu não vou chorar. O meu lema é esse, se eu tô com medo de alguma coisa, eu sempre coloco uma quantia aqui pra mim. Naquele exato momento não vai fazer diferença, tá? Que eu não vou chorar, não vou ficar triste, não vai ser uma coisa que vai me travar de fazer qualquer outro investimento. E aí, eu peguei esses R$300 e coloquei lá. E com esses R$300 eu lembro que, sei lá, em um dia eu fiz 200.
E aí na hora que eu comecei a entender como que funcionava aquilo, meu amor, aí eu fui aportando cada vez mais. Eu lembro que eu tinha um mentor na época e toda semana eu queria colocar R$1.000, não tava mais querendo investir na renda fixa, porque eu realmente me apaixonei, porque era uma coisa assim muito viciante. Só que eu tava o extremo do viciado, que eu lembro que tem uma planilha que eu preenchia, né, pra colocar todas as informações, pra quando fosse declarar o imposto de renda, e aí eu colocava todas as informações lá, e eu lembro que teve um dia que eu já tava deitada, era meia-noite, eu tinha esquecido de preencher a planilha, e eu levantei pra preencher a planilha pra saber quanto que eu tinha lucrado e tal. E aí começou a ser muito viciante, tá? Então assim, vocês precisam entender que todo mundo na face da terra tem medo. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, você tem medo, tá? Então eu sei que tem muita gente aqui que tem medo de investir no Tesouro Selic. Principalmente quando chega uma bomba dessa de que a taxa Selic caiu, que tá rendendo menos, aí a pessoa já começa a associar, então, se a taxa Selic caiu, a poupança rende mais. Gente, não, a poupança não rende mais. Em todas as hipóteses, a poupança vai estar rendendo menos, tá? Quando a taxa Selic tá abaixo de 8,5%, ela rende 70%. Quando a taxa Selic tá acima de 8,5%, ela rende estagnado em 6,12% ao ano. Então, em todos os cenários possíveis, a poupança vai render menos do que o Tesouro Selic, tá? E aí a pessoa pode pensar assim, Bruna, mas e com relação à proteção? A poupança é mais segura, mais protegida do que o Tesouro Selic? E aí que você se engana, tá? Quem protege a poupança? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Quem protege o Tesouro Direto? É o governo. Você acha mesmo que se a gente estiver numa economia global, assim, do Brasil, péssima, literalmente o Brasil tá quase acabando, você acha mesmo que o FGC vai ser mais seguro do que o governo? Não. Para o governo quebrar, significa que qualquer outra instituição financeira, qualquer outro lugar já quebrou. Então esse FGC vai ter quebrado. Então significa que a sua poupança já tem ido para o espaço. O que vai sobrar é o governo. Então assim, se falar de investimento mais seguro do Brasil, a gente está falando aí do Tesouro Direto, tá? Porque literalmente ele é protegido pelo governo. Não tem segurança maior do que o investimento que é protegido pelo governo, tá? O FGC é super seguro? Com certeza é, tá? Ele te protege em até 250 mil por instituição financeira e até 1 milhão por CPF, ou seja, você pode ter em quatro lugares aí 250 mil em cada um, tá? Se passar disso com rendimentos, você já tá desprotegido aí, tá? Então você tem aí, ó, 1 milhão protegido pelo FGC. Ele é bom, só que melhor do que ele é esse daqui, ó, o governo. Por quê? Porque o governo também, lá no Tesouro Direto, você não tem limite de proteção. Então, se você quiser colocar 1,5 milhão aqui no Tesouro Direto, você vai colocar porque tá protegido, tá? Enquanto que no FGC você só tem, ó, 1 milhão em 4 corretoras diferentes, ok? Então, assim, em termos de segurança, a poupança é pior do que o Tesouro Selic. Em termos de rentabilidade, é pior do que o Tesouro Selic. Então, em todos os rankings, o Tesouro Selic tá aqui, ó, rendendo pra caramba, sendo mais seguro, melhor do que a poupança, tá? Bastante gente está entrando aí. Se vocês tiverem dúvida com relação ao Tesouro Selic, à taxa Selic, à queda da Selic ou qualquer um tema relacionado a isso, comentem aqui embaixo, tá? E sim, Júnior, é realmente justo, não sei o que, já me perdi aí do que era o justo, mas ok. O que acontece, tá, gente? Eu vou trazer uma coisa aqui que eu trouxe hoje nas consultorias que eu dei, que é o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o lugar onde tem menos investidores, não só na renda fixa como na variável, só que na renda variável é onde a gente tem menos ainda, tá? Se você não sabe o que é renda variável, só resumindo, são as compras de ações, são os fundos de investimentos, fundos imobiliários, são aquelas criptomoedas que você conhece como Bitcoin, são ouro, são compras de dólar, mini índice, são essas operações que são renda variável, tá? Como o nome já diz, renda variável por quê? Porque varia, tá? Por isso que se chama renda variável. Ela tem uma variação que parece o seu coração, sabe? Faz assim, ó. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Tem vezes que ela sobe e tem vezes que ela desce pra caramba, tá? Então, assim, renda variável significa que você tem lá um investimento variando. Hoje no Brasil a gente tem menos de 0,4% em pessoas que estão investindo lá na Bolsa de Valores em renda variável. Por que esse número é tão baixo? Porque na renda variável você precisa estudar muito, mas muito, mais uma vez, muito mais do que na renda fixa. Eu já falei aqui várias vezes pra vocês que na renda fixa eu consigo te dar uma aula aqui, sei lá, duração de 10 horas e te explicar tudo da renda fixa, todos os investimentos e tudo mais.
E isso permanecer na sua cabeça, permanecer gravado e ser o mesmo amanhã, ser o mesmo depois de amanhã, na próxima semana. Na renda variável, eu posso pegar as mesmas 10 horas, te explicar tudo o que está acontecendo hoje no cenário brasileiro, no cenário mundial e tudo mais, te explicar como que está funcionando a ação e tudo mais, e amanhã isso já não valer, tá? Então, o que acontece na renda variável? Na renda variável, você pode estudar os fundamentos de uma empresa hoje, e aí chega amanhã, os fundamentos mudaram, a análise do gráfico mudou, tudo mudou. Por que isso acontece? Porque é renda variável, tá, gente? Então a renda variável ela é mais complexa da renda fixa. Por esse motivo que as pessoas continuam na renda fixa. Porque a renda fixa, você me assiste aqui falando do Tesouro Selic, você não precisa mais pesquisar isso. Por quê? Porque essa informação ela vai ser levada adiante, ela vai ser levada para sempre. Enquanto você tiver o seu título do Tesouro Selic, você sabe que está rendendo mais do que a poupança. Você não tem perigo com isso, você não tem perigo de perder dinheiro. Agora, se eu falar para vocês aqui, vamos estudar fundos de investimentos, fundos imobiliários, que são os famosos FIIs. A gente vai estudar, vou trazer 3 para você, e esses 3 estão valendo aí. Mas pode ser que chegue amanhã, acontece, sei lá, acontece uma guerra entre a China e o Canadá, ou entre a China e os Estados Unidos, que é mais comum. E esses fundos imobiliários que eu trouxe para você, já não serem mais tão relevantes, já não serem mais tão bons. Já tenham mudado os fundamentos, a análise grafista. Pode ser que isso aconteça. E por que isso acontece? Porque é renda variável. É variável. Então quem começa a investir na renda variável é aquela pessoa que literalmente precisa estudar um pouco mais. Ela precisa estar acompanhando aí as notícias que acontecem no mundo, tá? E aí se a pessoa for uma pessoa que não seja só preguiçosa, mas uma pessoa que não gosta de estar estudando todo dia, de estar acompanhando o cenário econômico, que gosta das coisas mais mastigadinhas, essa pessoa não vai se manter por muito tempo na renda variável. Por quê? Porque um dia ela vai se tirar e vai estudar umas 3 horas. Aí no dia seguinte ela vai falar, não precisa assistir hoje não, não vou estudar hoje não. Dia seguinte, quero isso não. E aí ela vai postergando, quando ela vê, ela não está estudando nada, ela comprou umas ações e ela não sabe se aquelas ações ela leva no buy and hold, ou se ela vende e faz um swing trade. Então, literalmente, ela tá lá meio que perdida. E ela fala assim, deixa pra amanhã. E na maioria das vezes, essas pessoas, quando elas estão com preguiça, sabe o que elas fazem? Elas começam só a acompanhar as outras pessoas e ver quais são as opções que essa pessoa indica. E, você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de indicação de renda variável. Por quê? Em renda variável você tem que tomar cuidado. Porque uma coisa é a gente te indicar, falar assim, olha gente, tem um Tesouro Selic na carteira, é bom, é ótimo. Porque isso é bom para todo mundo, tá? Todo mundo que tá investindo aí no começo, é iniciante e tudo mais, é maravilhoso para você. Por quê? Porque você tá começando, não tem risco de perder dinheiro, você começa com R$100, R$104, quase R$105. É uma quantia pouca, não tem risco, não tem nada, tá rendendo mais que a poupança. Então assim, ela é bom para todo mundo. Agora, outra coisa é eu vir aqui e te apresentar 3 empresas que eu tenho na minha carteira, que são os meus fundamentos, a minha história com aquela empresa, Eu estudei a empresa e tudo mais, pra mim faz sentido acompanhar a empresa, por mais que ela tenha algumas quedas no meio aí. Então, assim, eu estudei, eu tenho os fundamentos, eu tenho a análise e tudo mais, e aí eu passo pra você, que é o que eu vejo muita gente fazendo. E aí você que nunca estudou nada, tá lá só acompanhando o pessoal, acompanhando várias pessoas, aí você vê lá fulano recomendando 3 ações para comprar. Se você não entendeu os motivos, os fundamentos da empresa, análise grafista, não entendeu por que a pessoa comprou, por mais que ela explique no vídeo, mas se você não entender aquilo, na primeira queda daquela empresa, daquela ação, na primeira hora que você olhar e a sua ação estiver negativa lá, sabe o que você vai fazer? Você vai vender. E aí você vai tomar um prejuízo, vai falar assim, não, renda variável é muito difícil para mim, não quero não. Mas por que isso acontece? Porque você não se deu nenhum trabalho de ir lá pesquisar as ações que alguém já recomendou para você, que com certeza deve ser uma ação boa, mas você não quis nem se dar o trabalho de jogar no Google, de pesquisar quais são os fundamentos da empresa, quem que é a pessoa por trás da empresa. Essa pessoa, será que ela é um líder? Será que ela quer crescer com a empresa? Ou será que é só uma empresa que está levando nas coxas? Então assim, as pessoas elas querem muito mastigado. Quem quer tudo mastigado, na renda variável, se ferra, tá? Sendo um português aqui bem claro, falando até um palavrão aí, quem quer tudo mastigado na renda variável, se ferra. Porque os meus fundamentos, a minha análise é diferente da sua, entende?
Então, assim, o sentido que faz pra mim de ver uma queda ali e saber que aquela queda não é uma queda que vai se manter, pra mim tá tranquilo. Eu vou ver a queda, vou olhar e vou falar, tá, eu sei que ela vai subir de novo. Agora você, quando você olhar a queda, quando é a pessoa que tá recomendando isso, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é, você recomendou a ação tal, ela caiu, que não sei o quê. Você entende? Então, assim, não joguem a culpa para outra pessoa, sabe? A outra pessoa, ela só literalmente recomendou o que era bom pra ela. Só que o bom pra ela é diferente do que é bom pra você. É por isso que às vezes eu acho assim, que pode ser que eu vou trazer ainda pra vocês com relação a isso, só que eu acho muito... Não diria que é pessoal, mas eu diria que é complicado. A pessoa falar assim, olha, eu te recomendo aí 3 ações que são ótimas aí pro longo prazo. Porque assim, se a pessoa não souber o que ela tá fazendo, ela vai vir depois te criticar e falar assim, olha, você falou que aquela ação era boa, tem, sei lá, 2 meses e ela tá caindo. Entende? Então assim, é uma coisa meio que pessoal e você tem que estudar. E onde que eu queria chegar com isso, tá? O fato da taxa Selic tá caindo cada vez mais vai fazer com que mais pessoas entrem na renda variável, tá? Pra vocês terem noção, eu tava estudando um fundo imobiliário com um aluno meu, e a gente pegou lá um fundo imobiliário com risco baixo, que tava com uma rentabilidade de 7 e pouquinhos, né? 7, 8% ao ano. E a gente pegou um FII com relação a um risco alto. E aquele FII nos últimos 12 meses tinha rendido 57% ao ano. 57% ao ano, meu amor, é rentabilidade do cacete. É muito alto, é muita rentabilidade e é um negócio assim que você fala, caraca, quem não entende, a primeira coisa que vai fazer é comprar esse título olhando só para rentabilidade. Não olhando o risco, não olhando qual que é o título, de onde veio aquele fundo imobiliário, por que ele lucrou tanto e tudo mais, o que ele fez, o que aconteceu, o que teve por trás dessa empresa aí nos últimos 12 meses. Ela só vai olhar a rentabilidade. E eu falo direto pra vocês, quem olha só a rentabilidade se ferra. Por quê? Porque você precisa entender o que aconteceu para naqueles últimos meses aí se movimentar tão grande assim. Vou te dar um caso básico. A Magazine Luiza foi uma das ações assim que mais foi comentada no ano passado, porque realmente ela subiu muito, teve uma rentabilidade assim altíssima, né, uma valorização altíssima com relação à ação dela. E aí a pessoa que não entende daquilo, ela começa só a olhar superficial. Ela só olha superficial e fala, legal, se a Magazine subiu, que é do varejo, pô, Casas Bahia vai subir, pô, a Vivara vai subir, que não sei o que, a pessoa só olha superficial. A pessoa que olha mais a fundo, vê o quê? A Luiza Trajano, que é a mulher foda por trás da rede Magazine Luiza, a tendência dela é abrir cada vez mais lojas, mais filiais, para aumentar cada vez mais o patrimônio. A mentalidade daquela mulher é uma coisa que está sempre pensando à frente. Ela está sempre pensando e inovando como que ela consegue fazer para vender mais, para ter um patrimônio líquido maior, para ter mais dinheiro na bolsa, para as pessoas comprarem. Ela está sempre pensando nisso, tanto que se você entra no YouTube, vira e mexe, você vê várias propagandas, né? Propagandas da Magazine Luiza. Ela fez um storytelling com aquele aplicativo lá da Magazine que é, se eu não me engano, é a Lu, né? Que é um bonequinho, uma bonequinha lá. Então, assim, é uma mulher foda por trás da empresa. Então, a empresa vai crescer. A tendência é que ela cresça realmente. Agora, quando você não entende tudo isso por trás, você só olha uma empresa crescendo e aí você compra se baseando pelo que passou nos últimos meses, cara, você pode quebrar muita cara na frente. Porque você não entende o que aquela empresa está fazendo, o que ela está construindo, porque se acontecer um stop assim, de tanta queda aí nos próximos meses, você não vai entender o que está acontecendo. E às vezes é só uma estratégia, alguma coisa que aconteceu. Foi algumas lojas que fecharam por motivos N aí. Então assim, se você não entende, fica muito mais complicado. E aí esse momento que a queda Selic está caindo aí, que a taxa Selic está caindo, provavelmente vai cair. Vai acontecer o quê? Muita gente vai entrar na renda variável. Muita gente que não quer estudar, muita gente que tá só de ouvir falar que a rentabilidade foi maior, que não sei o que, essas pessoas vão querer entrar na renda variável. E aí, na maioria das vezes, 50% delas vão se ferrar e vão desistir de investir. E eu não quero que isso aconteça com vocês. É claro que eu quero que vocês entrem na renda variável, quero muito. Não sei se alguém aqui já investe na renda variável, mas assim, é realmente um lugar onde você consegue construir o seu patrimônio para longo prazo muito mais rápido do que na renda fixa. Mas você precisa entender que ela não é esse mamão com açúcar aí que às vezes a pessoa fala que é. Você não vai ficar rico do dia pra noite investindo com a operação day trade. Não é assim que funciona.
tá? Então é assim, entenda que não existe esse negócio de dinheiro fácil. Às vezes a pessoa olha outra pessoa, tipo, olha o primo rico. Ele fez 1 milhão aí em menos de um ano. Olha o tanto de esforço, de coisas que ele não fez por trás disso. E olha o tanto de tempo que ele não levou pra fazer esse primeiro milhão. Ele é um cara que investe pra caramba, ele tem skin in the game, que é mostrar literalmente aí como que ele investe, como que ele faz e tudo mais. Mas olha os bastidores, como que é por trás, entende? Então é fácil você olhar pra pessoa que tá ganhando e falar, ele teve aquela rentabilidade, eu também vou ter. Sem se mexer, sem fazer o menor esforço e achar que isso vai acontecer pra você. Não. Se você se dedicar, se você estudar, acompanhar canais, acompanhar as notícias e começar a agir, começar a investir, você pode ser um ótimo investidor da Bolsa de Valores, uma ótima investidora da Bolsa de Valores, tá? Mas se você fizer o oposto disso, se é aquela pessoa que acha que só de assistir um vídeo, só de ler um post, só de acompanhar uma live, você já vai entender tudo da renda variável, pode ser uma grande chance de você quebrar a cara, tá? Isso não é o ideal para você acontecer com você. Bom, bora lá. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta com relação aí a qualquer tema, com relação à queda Selic, com relação aos títulos aí que são atrelados a ela, com relação à renda variável? Comentem aí, que a gente falta mais uns minutinhos antes de encerrar essa live, tá? Tô muito feliz, muita gente entrou, muita gente mesmo, fui vendo vocês entrando aí. A Joyce, como sempre, acompanhando aqui, tô muito feliz de ver você sempre por aqui. O Júnior comentou aqui em cima, gosto demais das suas explicações, Bruna, sempre que posso tô acompanhando, parabéns, muito obrigada. Vocês não fazem ideia do quanto eu sou agradecida por ver que vocês estão sempre acompanhando, sabe? Vira e mexe, eu tô trazendo várias lives surpresas, e às vezes eu acho assim que não vai aparecer ninguém aqui, porque é literalmente muito surpresa, com tema surpresa e tudo mais, e eu me deparo com tanta gente boa assistindo aqui, acompanhando o conteúdo. E isso é muito, muito interessante, tá? A Viviane comentou. Viviane não, acho que é Vivian. A Vivian comentou. A pessoa quer ter dinheiro, mas não quer pagar o preço. Exato. É aquilo que as pessoas sempre falam, né? Não existe ganho sem dor. Não existe. Às vezes você olha pra uma vida da pessoa e aí você fala, é fácil pra fulano, porque fulana tem, sei lá, já tem dinheiro. É fácil pra ela falar que o dinheiro não importa, é fácil pra ela falar que é a coisa mais fácil, largar um emprego, trabalhar com o que você ama, porque pra ela já fez isso. Só que aí a pessoa se esquece que isso daqui não mostra 1% do que é a vida da pessoa. Então assim, a pessoa olha e vê, né, você ali compartilhando só as coisas legais e tudo mais, e ela esquece do bastidor. Ela esquece o que acontece por trás das câmeras. Ela esquece que horas você acordou e que horas você foi dormir, quantas horas você conseguiu levantar de um computador porque você ficou ali acompanhando. Isso, exatamente, Vivian. E as pessoas começam a falar, é sorte, você é uma pessoa sortuda, que não sei o quê. E pode ser que seja sorte. A sorte de literalmente levantar da cama mais cedo, fazer o seu melhor e esperar, ter paciência. Porque eu acho que uma das coisas principais na vida de um investidor é ele ser paciente. Uma pessoa que não é paciente, uma pessoa que literalmente acha que as coisas vão acontecer do dia pra noite, que acha que você vai fazer 1 milhão do dia pra noite, que a Mega Sena é o melhor lugar pra você enricar, essa pessoa é uma pessoa imediatista. E eu já fui muito uma pessoa imediatista. E a pessoa imediatista, ela não tem a paciência de esperar. Ela quer que as coisas aconteçam naquele exato momento, e se não for do jeito dela, ela não quer. E essas pessoas acabam se frustrando, porque não é desse jeito que funciona. Não achem que por mais que você ganhe um salário de 10 mil, 50 mil, quando você ganhar mais dinheiro, você vai guardar mais dinheiro, porque se você não consegue poupar e investir com o pouco que você ganha hoje, quando você ganhar mais do que isso, você também não vai conseguir, tá? Essa é uma das desculpas que eu mais escuto a pessoa falando, mas é porque eu ganho pouco, mas é porque eu tenho muitos gastos, é por causa disso, daquilo. As pessoas têm várias desculpas, né? Então assim, tá na hora de vocês pararem com as desculpas, colocar as desculpas de lado e pegar e falar assim, não, tá, eu tenho desculpa, beleza. Então como que eu posso fazer para não ter mais essa desculpa, né? O que eu posso fazer para aumentar a minha renda? Teve uma pessoa que me perguntou, e eu até respondi para vocês, que era uma pessoa que falou assim, eu ganho muito pouco, sou estagiária, como que eu faço para ganhar mais? Falo, bom, você tem sempre duas opções, tá, gente? Ou você faz por merecer, agregando valor à empresa que você trabalha, e aí você ganha um salário a mais, né? Ganha uma promoção, alguma coisa do tipo, ou você trata de fazer renda extra. Pô, e aí eu sei que às vezes a pessoa fala assim, mas o que vão pensar de mim fazendo renda extra?
Nossa, o que vão achar de mim? Eu já ouvi muito isso. Mas o que vão pensar se eu aparecer vendendo as coisas? Vão achar que eu tô com dívidas. E sabe o que é mais engraçado? A pessoa tinha muita, mas muita dívida. E aí eu olhava assim e falava, e daí que as pessoas vão pensar? Sendo bem, boca aberta, foda-se o que as pessoas vão pensar. Você não depende do que as pessoas pensam. E aí eu te pergunto, as pessoas estão pagando o seu boleto? Estão investindo por você? Estão fazendo o melhor por você? Não, elas só estão te criticando. Porque é natural das pessoas que criticam criticar as pessoas. Não importa se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim, elas vão criticar. Então por que você não para de arrumar essas desculpas e faz uma coisa que é boa pra você? Se pra você nesse momento você tá ganhando um salário péssimo, vê como que você pode ganhar mais. É você sair do emprego, arrumar um emprego que vai te pagar mais, é você começar a fazer renda extra vendendo salgadinho, vendendo marmita, trabalhando para outra pessoa de bartender, de garçom, de garçonete, enfim, sabe? Tem tanta forma de você ganhar dinheiro hoje e muito mais formas do que há 5 anos atrás, e as pessoas, elas simplesmente não ganham porque elas falam assim, por exemplo, vou te dar um caso muito específico. Muita gente se formou comigo na engenharia civil e pouquíssimas pessoas trabalhavam como engenheiro, tá? Na época que se formou e tal. E eu lembro, assim, que era muito fácil você ouvir a pessoa falando assim, mas eu não quero trabalhar no escritório. Não, porque eu não quero trabalhar nisso. Não, mas eu não posso trabalhar fora da área. Não, mas é que eu não quero... O que minha família vai pensar de mim? Estudei 5 anos ali na faculdade, não tenho um emprego, sabe? A pessoa própria já tá ali falando assim, não posso fazer isso porque eu vou ser criticado. Se você precisa de dinheiro, você vai trabalhar até de faxineira. Essa é a verdade. Agora, se você não precisa, se não é uma escolha sua ter dinheiro, aí é outros 500. Você vai continuar com seu orgulho e pobre. Agora, se você não tá nem aí pro orgulho, o que as pessoas vão pensar de você? Você vai pensar em 1000 formas de você levantar grana, tá? E a pessoa levanta a grana quando ela quer levantar, não é quando a outra pessoa quer. Então vamos supor que você tem um marido, uma mulher aí do seu lado, que você tá vendo que a pessoa quer, ela precisa ganhar mais, ou ela precisa ganhar mais dinheiro, ou trocar de profissão, você tá vendo ali que ela precisa fazer alguma coisa. Só que ela não quer fazer. E não adianta você chegar nela e ficar empurrando, falando, não, fulano, vai lá fazer isso. Fulano, você podia fazer isso. Se a pessoa não quiser mesmo mudar a vida financeira que ela tem hoje, pode chegar a pessoa melhor do mundo que ela não vai ouvir. Tá? Então, assim, as pessoas só mudam se elas quiserem, se o calo apertar. Eu costumo dizer que você só vai correr atrás de mais dinheiro quando você tiver um negócio assim na cabeça. Então, por exemplo, vamos supor que você tem na sua cabeça que o seu sonho é comprar um carro. E você quer comprar um carro, nem que seja um Fusca de, sei lá, não sei quanto custa um Fusca, vou chutar aí R$2.000. E você quer comprar um carro. E você colocou tanto aquilo na sua cabeça que, acredite em mim, você vai procurar na internet como que você vai fazer para levantar. É revendendo produto de beleza, é revendendo comida, que é muito fácil de você ganhar dinheiro com comida, é trabalhando para outra pessoa, se oferecendo para trabalhar mais e ganhando menos. Você vai caçar uma forma e vai juntar esse dinheiro para comprar o Fusca. Entende? Então só quando afeta em você se movimenta. Se não afetar, você vai continuar estagnado, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, porque não afetou, tá? A Vivian comentou, eu faço renda extra, tô pagando as dívidas e o que sobra eu tô investindo. Graças a vocês que está me ensinando. Nossa, eu vou até tirar um print disso, porque que coisa mais linda. Que coisa mais linda, gente. Vocês não sabem o quanto eu fico orgulhosa de ver que vocês estão pegando as dicas, estão usando as dicas aí realmente pra vocês entenderem como que funciona esse mundo dos investimentos, como que você pode ter uma vida muito melhor quando você entende o real valor do dinheiro, sabe? Porque eu costumo falar, preço é aquele número que tem ali, agora valor é o que aquilo vai agregar pra você. É que nem, por exemplo, a gente tem aqui, ó, vamos supor, adoro dar esses exemplos. A gente tem aqui, ó, 2 garrafas de água, certo? 2, uma tá sem a tampa. Temos 2 garrafas de água. Vamos supor que essa daqui custa R$25 e essa daqui custa R$50. Quando você vai comprar, você não vai olhar a garrafa e de repente você não vai olhar o valor que ela custa, né? O preço que ela tá custando ali. Sabe o que você vai olhar? Qual dessas daqui te agradou mais? Se foi na aparência, se foi porque é de vidro, se foi por causa do tamanho, modelo, sei lá. Você vai olhar o que ela te convenceu mais a comprar essa garrafa. E aí vamos supor, se for no meu caso, eu não vou olhar essa que é mais barato. Eu vou olhar essa que é de vidro, que não fica amarela, que, pô, tem um desenho bonito, é meio minimalista.
Então assim, eu vou olhar, não importa que essa custe 50 reais, só que essa daqui vai agregar um valor pra mim muito maior do que o preço que eu estou pagando, entende? E eu costumo falar muito isso nas consultorias, eu costumo falar muito isso aqui pra vocês, e eu sempre falo, não é o preço que você paga, mas é o valor que aquilo agrega pra você. Por exemplo, eu tô sempre, desde, sei lá, 2000 e não lembro o que, mas já faz muitos anos, eu só compro iPhone. E desde que eu comprei o iPhone, não tem quem faça, não tem ser na face da terra que me faça gostar de outro celular. Meu namorado tem Samsung, me fala pra comprar Samsung e eu tipo, que horror, não quero nem de graça. E por que isso? Porque eu vi que o iPhone pra mim ele agregou um valor muito maior. Então assim, era uma coisa que eu sempre queria, era o iPhone. A durabilidade dele é muito maior. Eu já tive o iPhone 5S por 5 anos, ele não travava. Então assim, eu podia estar com a memória atolada e ele não travava. Então assim, ele agregou tanto valor pra mim que o preço que eu estava pagando nele era ridículo, sabe? Então assim, hoje em dia as pessoas não compram pelo preço. Se fosse assim, tava todo mundo comprando as coisas mais baratas. E não é isso que acontece. A pessoa compra pelo valor que vai agregar, sabe? Se aquilo agregar um valor sentimental, um valor de tempo, de durabilidade, de estética, sei lá, qualquer valor que agregar, a pessoa vai comprar por aquilo, sabe? Por que algumas pessoas, por exemplo, fazem curso, fazem uma faculdade na faculdade X e não na Y? Talvez porque aquela faculdade X agregou de certa forma, ou no nome, ou na localidade, ou na história que ela tem, alguma coisa agregou de valor na pessoa. É por isso que as pessoas olham o valor e não o preço. Ó, a Rosana comentou aí, eu estou levando uma surra pra mexer no meu que comprei. Se foi iPhone, cara, só se diverte, vai no processo que você vai se apaixonar e nunca mais você vai querer usar outro celular, tá? Essa é a verdade, muito a verdade. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Se vocês não têm dúvidas, eu vou encerrar essa live aí, que a gente já deve estar bem perto de ser derrubado, porque eu acho que já tem 1 hora que eu tô aqui com vocês. Agradeço imensamente pela presença de cada um de vocês aqui. A live vai ficar salva para vocês assistirem depois. A Ju acabou de entrar, entrei agora com a pauta. A gente falou sobre a queda da Selic, onde você deve investir o seu dinheiro agora. Falamos também um pouco sobre a renda variável e para finalizar aí a gente acabou entrando no assunto de preço e valor, que eu nem sei por que a gente entrou nesse assunto, mas a gente entrou, tá? Então assim, a gente falou muita coisa na live. Eu vou encerrar ela e se aparecer aqui a opção de ficar salva, eu vou salvar. E eu quero vir com uma nova função que é o seguinte: de hoje em diante, todas essas lives que eu conseguir salvar, eu vou disponibilizar para todo mundo que estiver lá no meu grupo do Telegram para assistir depois, numa playlist fechada no YouTube. Então só quem estiver no meu grupo do Telegram vai conseguir acompanhar as lives. Então assim, é uma forma de vocês reacompanharem aí vários conteúdos que eu vou trazer para vocês. Vai ter muito conteúdo foda que vocês me pedem pra trazer numa live mais demorada, de 1 hora e tudo mais. E todas elas vão ficar salvas lá no meu grupo do Telegram, né? Mas não dentro do Telegram. O link vai estar no grupo do Telegram. E aí vocês vão clicar no link e vai ser numa playlist fechada no canal do YouTube. Então vai ser uma ótima forma de vocês realmente verem aí a live novamente. Timer já apareceu aqui. Vou dar um sorriso e vocês tirem um print e compartilhem nos stories de vocês com o que vocês aprenderam dessa live, tá? Tirou a live? Tirou o print? Espero que você tenha tirado. Espero que eu tenha te agregado. O link para entrar no meu canal do Telegram tá lá na minha bio. Se você não encontrar, você me manda um direct que eu te mando o link, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de cada um que entrou aqui, pela conversa, pelo comentário, por estarem aqui. Eu realmente estou aqui por vocês, para ajudar vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários de vocês aí, falando que gostaram, que eu ajudei. Teve gente que já saiu das dívidas, que tá começando a investir. E isso só enche realmente o meu coração aí de muito amor em saber que eu tô conseguindo contribuir com vocês, tá? É isso. Um beijo e até a próxima live. Tchau!